Que tal a gente falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos hoje? Pessoal, parte número 2 do vídeo sobre nomenclatura de cadeias carbônicas, ainda vamos trabalhar única e exclusivamente com hidrocarbonetos. Então agora vamos trabalhar com a cadeia ramificada, tá bom? Para a cadeia ramificada a gente precisa saber que é um radical. O radical vai ser nada mais nada menos do que imagine um hidrocarboneto, vamos pegar mais simples, e que você retirou o hidrogênio dele. Então ele vai ter uma ligação livre e essa ligação livre vai ser, vamos dizer assim, você vai colocar esse grupamento, esse grupo lá na cadeia principal. Vai ter uma cadeia principal, vai ter um radical então vai ter essa separação. Outra coisa importante, o radical na cadeia, ele não é mais um radical. Ao ligar-se, ele vai se tornar um substituinte. Ele é radical enquanto ele tem a valência livre, mas a gente de praxe vai utilizar o nome radical para ficar mais simples. O radical apresenta a valência livre, então eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. A valência livre vai se formar a partir da cisão homolítica, homólise, tá? Que vai ser uma quebra que ocorre de maneira homogênea, por isso chama homólise. Cada grupo, cada átomo aqui vai ficar com o seu elétron. De onde veio isso? Imagina uma pequena reta, essa ligação simples, e que ela rompeu aqui, ó. Ela quebrou. Então eu tenho um ponto de um lado, um ponto no outro, formando essa pequena reta que simboliza um elétron de um átomo, no caso o carbono, e o outro elétron do hidrogênio. Então quando quebrou, vai ficar separado esse grupo com um elétron e esse átomo aqui com um elétron também. Então você fez a valência livre aparecer. Então isso é um radical. Este grupo tem uma valência livre, ou seja, uma ligação a qual pode ainda ser colocado um outro átomo, um outro grupo ligado a ele. A gente vai imaginar que esse daqui vai se ligar lá na cadeia principal de uma cadeia normal. Então eu vou pegar uma cadeia normal, vou retirar um hidrogênio e vou colocar esse grupamento ali. Ela vai parar de ser normal, ela vai deixar de ser normal naquele momento e vai virar uma cadeia ramificada, tá bom? Dependendo da posição, é claro. Se você colocar um radical na posição número 1, por exemplo, de uma cadeia normal, ela vai virar a extensão da cadeia. Se você pegar uma cadeia que tenha 2 carbonos e for colocar lá um radical, uma cadeia que tenha 1 carbono, que nem uma cadeia, composto metano colocando um radical, então na verdade ele só vai virar uma extensão. Mas isso a gente já vai entender um pouquinho melhor, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como é que eu vou dar um nome para esse composto aqui, ou seja, um nome para o radical? Você vai sempre usar, quando falar de radical, a terminação -il. Então vai ter lá, você já deve ter ouvido esse nome, metil, isopropil, amil. Esse IL no final remete à valência livre. Nesse caso, como eu tenho um carbono apenas, eu vou colocar assim, ó, um carbono e a valência livre. Quer dizer que esse radical aqui é o metil. 2 carbonos com valência livre. 2 carbonos com valência livre. Agora eu vou colocar para vocês aí na tela os principais radicais que nós temos, ok? Pessoal, aqui a gente tem 4 exemplos, tá bom? Eu coloquei 2 cadeias mostrando a estrutura condensada e coloquei 2 aqui colocando a estrutura de linhas ou de bastão, tá bom? Primeira etapa, o que você vai fazer? Identificar a cadeia principal. Eu já identifiquei o meu carbono terciário aqui, nesse caso, tá bom? Podia ser um carbono quaternário, lembrando que um carbono primário está ligado em um carbono ou nenhum, um secundário está ligado em 2 carbonos, um terciário ligado em 3 e um quaternário ligado em 4 carbonos, beleza? Essa cadeia carbônica apresenta esse carbono terciário, então logo aqui vai aparecer o meu radical, tá bom? Aqui ó, eu tenho carbono primário, secundário, primário, primário, terciário. Ao terciário eu tenho o meu radical, fosse o quaternário também a mesma coisa. Então vamos identificar primeiro aqui, ó, a minha cadeia principal. Pessoal, vamos nesses exemplos aqui, ó. Número 1, eu tenho um carbono terciário, que está mostrando para mim, né, preso à minha cadeia principal, nesse carbono terciário, eu tenho o meu radical, tá bom? Então agora como é que eu vou proceder? Eu preciso primeiro identificar qual é o radical preso à minha cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é justamente aquela sequência maior de carbonos ligados em série. Claro, se você tiver uma dupla ligação, uma insaturação ou uma tripla, você precisa colocar ela, incluí-la na cadeia principal, se for possível, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos, então tá de acordo comigo que eu tenho essa cadeia como sendo prop, aí só tem ligação simples AN,
e a terminação é O, porque eu tenho hidrocarboneto. Então esse aqui é um propano. O que está ligado no propano? Ligado ao propano, eu tenho um radical que tem apenas um carbono. Se tem um carbono, então é o metil. Então eu tenho um metil ligado ao propano. Então como é que a gente vai dar o nome para ele? Vai ficar assim, ó. Primeiro vem o radical, metil, sem hífen, sem vírgula, emenda o nome direto na cadeia principal. Metil, prop, an e o O. Então esse daqui é o metilpropano, esse composto aqui, beleza? Na cadeia de baixo, 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, espera aí. A minha cadeia principal então tem 4 carbonos. Como eu tenho essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, as duas são equivalentes, o que eu vou fazer? Se você tiver uma situação em que existam duas ou mais cadeias que você está contando e elas têm o mesmo número de carbonos, vale sempre aquela que tem o maior número de ramificações. Nesse caso, as duas, o exemplo é mais simples, então a gente vai ter o mesmo número de ramificações nas duas. Então, ou seja, uma ramificação apenas. 1, 2, 3, aqui é uma ramificação. Se eu considerar que a cadeia principal é essa quebradinha, isso aqui seria a ramificação. Para facilitar a coisa, vamos fazer assim, ó. Aqui está a minha cadeia principal e aqui está o meu radical como substituinte na cadeia. Então, esse composto 1, 2, 3, 4, então ele vai ser o but, só tem ligação simples entre os carbonos an, terminação de hidrocarboneto é O. E mais uma vez apareceu o radical metil. Então como é que a gente organiza o nome? Na frente da cadeia principal, você vai colocar lá o nome do teu radical. Então aqui eu tenho o metil ligado ao butano. Então esse composto é o metilbutano. Professor, mas aí, e se a minha cadeia aparece com mais do que um radical em posições diferentes? Precisa referenciar. Você precisa colocar a posição em que o radical se encontra. Nessas duas cadeias que eu fiz ali, na primeira metilpropano e na segunda metilbutano, não precisa. Tanto faz, a maneira como você escrever, ele sempre vai ficar igual, então não precisa referenciar a posição, diferente das duas estruturas de linha. Nas estruturas de linha, eu vou ter uma cadeia carbônica maior, eu vou ter uma cadeia principal maior, eu vou ter radicais em posições diferentes, então eu vou ter que localizar eles e colocar a posição. Vamos lá? Cadeia 3 e 4, nós temos estruturas de linha. Para quem não lembra, cada vértice é um carbono, hidrogênios a gente não vai escrever, apenas se o hidrogênio estiver ligado a um elemento diferente de carbono. Como a gente só tem hidrocarboneto, ou seja, estruturas que têm apenas carbono e hidrogênio, não vai aparecer nenhum hidrogênio aqui. Estou percebendo também que nessas duas cadeias aqui eu não tenho dupla ligação nem tripla, então eu vou me ater apenas da nomenclatura mais simples, mas não é tão simples assim. Dá uma olhadinha aqui que a gente precisa identificar a cadeia principal no exemplo número 3. Vamos contar? Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma outra cadeia. Por enquanto, essa com 7 está ganhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui 8. Mas será que não tem outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8. Mas espera aí, se eu tenho duas com 8, então a regra vale o seguinte: aquela que for a mais ramificada é a que vai ser a cadeia principal. Se a gente tomar como base a reta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela vai ter duas ramificações. Uma ramificação nessa ponta e uma ramificação nessa outra ponta. Então você vai identificar que aqui tem um carbono e aqui tem dois. Então aqui eu tenho um radical metil e aqui eu tenho um etil. Beleza? Agora vamos contar diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8. Aí isso daqui, ó, se eu tomar essa cadeia como sendo a principal, isso vai virar uma ramificação, isso aqui vai virar uma ramificação. Que tipo de ramificação? Continua tendo metil e aqui vai ter um etil, então não vai fazer diferença. Para facilitar, vamos tomar como cadeia principal essa daqui. Essa vai ser a nossa cadeia principal. Agora a gente vai enumerar, levando em consideração que a nomenclatura precisa ser colocada em ordem alfabética e numérica. A menor ordem alfabética e a menor ordem numérica. Então vamos identificar assim, ó. Carbono 1, carbono 2, 3,
4, 5, 6, 7 e carbono 8. Se eu começar dessa maneira aqui, ó, 1 até 8, o etil está na posição número 3 e o metil está na 6. Se eu inverter, colocar outra nomenclatura aqui, ó, outra numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O metil aparece na 3 e o etil aparece na 6. Aí eu estou contando da direita para a esquerda. Mas o que vale nesse caso? Vale que metil M não tem a menor prioridade em relação a etil E, de acordo com o que diz a regra da IUPAC. Então, na regra da IUPAC, a gente precisa colocar primeiramente o E do etil e depois o M do metil. Então, o menor número vai para etil nesse caso. Então, a nomenclatura que a gente vai adotar para a numeração vai ser essa que está marcada em preto. 1, 2, 3 eu tenho etil, 4, 5, 6 eu tenho um metil, para 8 carbonos na cadeia principal. Nesse caso, então, o que nós temos? Na posição número 3 eu tenho um etil, tá lembrado? Entre número e letra, hífen, entre números, vírgula. 3 eu tenho um etil, na posição número 6, ó, etil, 1, 2 carbonos. Aqui eu tenho apenas um, então é um metil. Na posição 6 eu tenho um metil. Já escrevi os meus radicais. O que eu preciso fazer agora? Colocar a minha cadeia principal. Colocando a cadeia principal, sem nenhuma separação, eu vou colocar direto o nome agora da cadeia principal, juntamente com o metil. Então eu tenho 1, 2, 3 até 8, met, et, prop, but, pent, ex, et, oct. 8 carbonos, oct, apenas ligação simples. An e a terminação o. Então esse composto aqui é o 3-etil, 6-metil, octano, sem colocar o tracinho entre o metil e o octano. Beleza? Exemplo número 4. A cadeia principal já é possível notar que é a cadeia fechada, é a cadeia cíclica. Então eu vou tomar esses dois aqui de fora como sendo os radicais. Então se aqui a minha cadeia principal tem 6 carbonos em uma cadeia fechada, então agora eu vou ter aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, são 2 radicais. Então vamos começar dando nome para o radical. Eu tenho um metil aqui, que seria um radical com um carbono, e aqui eu também tenho igualmente outro metil. 2 vezes o metil, 2 vezes o metil. Então eu vou ter 2 vezes metil, dimetil. Mas espera aí, você deve concordar comigo que se eu desenho essa estrutura aqui, 6, e tem um metil aqui e outro aqui, são compostos diferentes. Inclusive ele poderia aparecer aqui ou os dois no mesmo carbono, então você precisa referenciar a posição. Nesse caso, eu vou chamar aqui de posição número 1 e aqui de posição número 2. Prof, eu não poderia fazer número 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não pode. Você precisa utilizar a menor numeração para os radicais. Então aqui, se esse é o 1, esse obrigatoriamente vai ser o número 2. Se esse fosse o 1, esse que seria o número 2. Beleza? Então na posição número 1 e número 2. Tá lembrado? Entre números, vírgula. Entre número e letra, hífen. Dimetil. Agora a gente tem 6 carbonos numa cadeia fechada. Dimetil fechado. Ciclo, aí a gente tem um problema. Eu coloco o hexano agora. São 6. É hex, ligação simples an, finalzinho o. Mas esse H do hexano eu posso colocar junto aqui com essa letra O? Não posso. Então, isso é uma regra adaptada para a nossa língua. Você vai retirar essa letra H, ou nesse caso apenas, você vai fazer um tracinho e colocar o H, tá bom? Então vai tirar, eu vou utilizar assim, ó, sem a letra H, X, 6 carbonos, fechado 6 carbonos, ligação simples e a terminação do hidrocarboneto. Quer dizer que esse composto então é o 1,2-dimetil ciclohexano, beleza? Obrigado pela companhia, pessoal. Até semana que vem e beijo na mãe!